oi, oi, oi! Olha só, antes de começar esse vídeo, que é um verdadeiro alerta para quem investe, já faz aquele combinado, sabe? Aquele que a gente tem aqui no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho, deixa o like, já compartilha com aquele amigo, amiga que tá investindo, tá pensando em investir, mas não quer fazer isso de qualquer jeito. Bom, hoje o assunto é sério. O que eu vou falar aqui pode mexer diretamente com o seu bolso, com o seu futuro, com a forma como você vai cuidar do seu dinheiro nos próximos dias, semanas e meses. A gente tá vendo as manchetes, as notícias, Israel, Irã, tensão aumentando, ataque pra lá, retaliação pra cá, e talvez você pense, mas essa guerra é longe, é lá do outro lado do mundo, é lá no Oriente Médio, o que isso tem a ver com os meus investimentos aqui no Brasil? Talvez não tenha nada a ver, Elisiane. Eu vou te responder, tá? Tem tudo a ver, tudo. Primeiro, porque o mundo hoje é uma grande rede conectada, 100% conectada. O que acontece lá do outro lado que você pensa, mas poxa, isso que aconteceu não foi nada. Mexe diretamente aqui com você, porque mexe com o preço, mexe com a inflação, mexe com o dólar, mexe com juros, mexe com a bolsa, é claro, mexe com a tua carteira de investimento. Para você entender melhor, deixa eu te explicar de um jeito bem simples, bem fácil, tá? Sabe quando a gente joga uma pedrinha num lago e aí a água faz aquelas ondas, uma atrás da outra, sabe? Pois é, a guerra entre Israel e Irã é tipo essa pedra. E o mercado financeiro é o lago. Vamos entender o que está em jogo? Vamos lá. Israel e Irã são dois países com uma longa história de conflitos indiretos ou diretos, mas agora a tensão subiu de nível. Israel atacou Irã, atacou lá um complexo nuclear do Irã, o Irã respondeu, enfim, isso virou, a gente já pode falar que virou assim uma guerra entre eles, e aí um tá atacando o outro, diariamente a gente tem notícia nova sobre isso, os dois lados estão em alerta máximo, isso já envolveu outras nações, Rússia, China, já sinalizaram, enfim, mas além disso, tem o risco aí de ainda mais países entrarem na briga. E sempre que isso acontece, os investidores do mundo inteiro também entram no modo pânico. O que realmente preocupa os mercados não é só o conflito entre os dois, é o impacto que isso pode ter, por exemplo, no petróleo. E aí você me pergunta, mas por que o petróleo especificamente? Porque o Oriente Médio, onde esses países estão, é uma das regiões mais importantes na produção e na distribuição de petróleo do mundo. E tem um lugar específico chamado Estreito de Hormuz, que é como se fosse a garganta do mundo quando o assunto é petróleo. Para você ter uma ideia, quase 1/3 de todo o petróleo consumido no planeta passa por ali. Se o Irã decidir fechar esse conduto, esse estreito, ou se houver uma escalada maior no conflito, o preço do barril de petróleo pode disparar. Tem analista falando em 110, 130, 170 dólares o barril em um cenário mais extremo. Isso é quase o dobro do preço que a gente tem hoje. Elisiane, mas e daí? Eu não invisto em Petrobras, eu tô livre. O que acontece quando o petróleo dispara? Não é bem assim, o impacto não é só no petróleo, não. A gasolina sobe, o diesel sobe, o frete fica mais caro, o preço de tudo fica mais alto, porque isso é inflação na veia e o petróleo tá ligado a absolutamente todo produto que depende da questão logística, de transporte. Não tem como fugir. E aí, o Banco Central, que já estava cauteloso, já aumentou, inclusive, ainda mais os juros para tentar controlar essa inflação. Ou seja, crédito mais caro, menos consumo, menos crescimento e mais pressão sobre as empresas, sobre toda a cadeia produtiva. Adivinha onde que isso bate muito forte? Na Bolsa de Valores. Empresas que dependem de consumo interno, de crédito, ou que têm custos atrelados ao petróleo de alguma forma, sofrem. Vamos falar de oportunidade também, porque nem tudo é só notícia ruim, e eu sei que o impacto da guerra vai muito além do impacto econômico, mas aqui no canal a gente tem esse viés de te enriquecer e de falar de economia. Então, é nesse viés que a gente vai seguir. Vamos lá. Sempre que tem crise, tem setores que se beneficiam. Por exemplo, ações de empresa de energia, Petrobras aqui no Brasil, ou Exxon lá fora, tendem a subir quando o petróleo dispara. O mesmo vale para algumas empresas de defesa que fornecem equipamentos militares, também tem impacto. E até para algumas commodities, como o ouro, que é proteção, é hedge, que muita gente procura nesses momentos, aliás, de incerteza como o que a gente está vivendo. Outra coisa que pode se valorizar é o dólar, tá? Em cenários de guerra, o mundo inteiro corre
para segurança, para onde é seguro. E o dólar representa isso, ele costuma ser um porto seguro. Então, quem tem parte da carteira dolarizada acaba ficando mais protegido. Agora, muita atenção, tá? Isso não significa que você tem que sair comprando petróleo, dólar, ações, esquecer sua tese de investimentos ou empresa de defesa de qualquer jeito. Não. Isso precisa ser feito com estratégia, com análise, principalmente com equilíbrio, sem abandonar a tese que você acredita, porque assim como todos os cenários de crise, esse também é um cenário passageiro. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, e eu vou repetir, é: quem sobrevive no mercado financeiro não é quem tenta adivinhar o futuro, adivinhar o cavalo da corrida, não. É quem sabe proteger o próprio patrimônio, quem sabe diversificar e quem sabe esperar o melhor momento para agir e também para não agir. Então, o que eu recomendo para você agora? Primeiro, respira. Respira. Não toma decisão no impulso, não vende tudo, não se desespera, também não sai comprando como se o mundo fosse acabar. Não vai, não é a terceira guerra mundial, como alguns estão falando, não é. Segundo, olha para sua carteira. Se ela estiver muito concentrada em ações, principalmente aquelas mais sensíveis à economia interna, talvez seja a hora de fazer um rebalanceamento, ter um pouco mais de renda fixa, um pouco mais de proteção. Investir no exterior em dólar já não é algo que eu tô falando agora, eu já falo de muito tempo, você precisa ter essa proteção através de uma moeda mais forte. E terceiro, acompanha as notícias, mas com filtro, tá? Não se deixa levar lá pelo sensacionalismo, pelas emoções aí de gente que fala disso de qualquer maneira. Se informa, mas faz isso com cautela, com calma. E por último, se você ainda não tem acompanhamento, se você está perdido, essa pode ser uma excelente hora, um excelente momento para contar com uma carteira recomendada, desde que você saiba exatamente o que você está fazendo e que não entre aí com todo o capital de uma vez, de um lugar só, enfim, não faça loucura, tá? Mas fazendo uma entrada escalonada e colocando aos poucos pode ser uma boa estratégia nesse momento. Lembrando, temos carteira recomendada, temos, e vou deixar o link aqui embaixo. Ó, uma dica de ouro, tá? Se você quiser, eu posso gravar um vídeo mostrando só como eu faria uma alocação inteligente, começando agora a investir, entrando nesse cenário de tensão. Se você quiser, comenta aqui embaixo. Quero saber como montar a minha carteira, que eu trago esse conteúdo para você. A ideia desse vídeo foi te trazer um contexto e te acalmar. E eu sei que tem muito investidor iniciante que fica desesperado, desolado em momentos como esse. Não precisa, agora tu já sabe que pode respirar. Para fechar, reforçando, tá? Se inscreve no canal, deixa like, compartilha esse vídeo com quem investe, comenta aqui embaixo se você acha que vai acontecer o que daqui pra frente, né? O que você pensa a respeito de tudo isso? Bom, lembra, tá? Quem fica parado, sem fazer nada, não investindo, com medo, sempre vai perder o jogo. Mas quem age com inteligência, se protege, se prepara, sai mais forte dessa e de qualquer outra crise. Tá combinado? Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!